meus amigos do Bíblia Recomeço, eu sou Eduardo, esse é mais um vídeo e nós falaremos hoje sobre tatuagem e piercing. Será que o crente pode fazer tatuagem, pode fazer piercing, né? E hoje estou aqui novamente com meus amigos e teólogos, o Anderson Klein. Tudo bom, pessoal? Uma alegria estar aqui e vamos conversar sobre esse assunto. E o Thiago Melo. Bom dia, amigos do canal. Tudo bem com vocês? É uma alegria estar de novo aqui conversando com esses amigos aí. Pois bem, então eu queria começar a conversa, né, falando sobre essa questão. É uma questão polêmica, porque a gente conhece muitas pessoas que têm uma opinião bem categórica, dizendo que fazer uma tatuagem é um pecado, né? Então, na minha visão, a resposta é depende. Depende de qual a sua intenção, de qual é a direção de Jesus para você. Mas antes disso, queria ouvir meus colegas aí. Vou passar a palavra para o pastor Anderson. O Novo Testamento, ele se cala, quase que se cala em relação a esse assunto, né? A questão de bater o martelo. Sim. E o versículo utilizado muito antigamente, né? O capítulo e o versículo, ou da onde tiravam isso, né? Se pode ou não pode, vinha lá do Antigo Testamento, do livro de Levítico, né? Capítulo 19, versículo 28, onde Deus manda então o seu povo separado dele, não fazer marcas no corpo para não imitar os seus vizinhos, né? Ou seja, as nações pagãs, quando eles faziam marcas no seu corpo para homenagear os seus deuses, né? Sim. Então, eu creio que você pegar uma mensagem antiga, né, sem contextualizar ela, é um grande erro. Então, é sobre isso que nós vamos acabar pincelando alguns pontos e alguns princípios bíblicos do Novo Testamento para reger melhor essa ideia. Sim. Doutor Thiago. Eu concordo com o pastor Anderson ali nessa questão de que o único texto que fala, que algumas pessoas entendem que fala sobre tatuagem, em algumas versões mais modernas traz essa palavra, né? É o texto lá de Levítico mesmo, né? Sim. No Novo Testamento nós não temos nada específico, mas a gente tem que conhecer princípios, Sim. né? Quando se trata desse assunto ou de qualquer outro, para que a gente possa ter um equilíbrio. Então, tem alguns textos que me vêm à mente quando eu penso nesse assunto. Sim. Por exemplo, Romanos capítulo 14, que fala da questão dos fracos e fortes na fé. Sim. Ali fala sobre a questão de glorificar a Deus e também sobre a questão de não escandalizar os irmãos, né? Então, a gente precisa fazer algumas perguntas para nós mesmos antes de se decidir por isso, né? Sim. Se aquilo ali está trazendo glória a Deus ou não, se o fazer uma tatuagem vai glorificar a Deus ou não, se o fazer uma tatuagem vai escandalizar alguém ou não. Eu estava conversando antes com o pastor Anderson, dizendo que a gente precisa entender também o princípio de honra aos pais, por exemplo, né? A Bíblia diz que a pessoa tem que honrar os pais. Então, se um jovem que mora com os pais quer fazer uma tatuagem, por exemplo, e os pais são contra, ele tem que pensar nisso. Ok, eu vou fazer uma tatuagem que na concepção dele não é pecado, mas ele vai estar cometendo um outro pecado que é desonrar os pais, por exemplo. Verdade. Eu penso que tudo que a gente faz depois de convertido, né, precisa ser por uma direção de Deus, né? E a minha vida precisa ser movida, precisa ser uma vida não movida pelo egoísmo, mas pelos propósitos de Deus, né? Então, eu preciso me perguntar se é uma direção de Deus ou não, porque em muitos ambientes a tatuagem, o piercing, não vai me aproximar de pessoas, mas vai dificultar o meu relacionamento com as pessoas, vai ser uma coisa de uma cultura diferente delas, né?
e eu preciso estar trabalhando para me aproximar das pessoas e para ajudar as pessoas a conhecerem Jesus. Depois de eu me aproximar de Jesus, a segunda missão maior é eu me aproximar de pessoas, eu ter relacionamento com pessoas e ajudar elas a conhecerem Jesus. Então, se não for num ambiente, numa cultura em que a tatuagem e o piercing vão me ajudar nessa aproximação com as pessoas, isso vai dificultar, vai ser símbolo que as pessoas olham como rebeldia, como sinal de algo ruim, né? Vai acabar, então, cooperando contra a missão que Jesus me deu. Eu preciso evitar isso, né? Agora, se eu vou para o meio de pessoas que, em sua maioria, usam tatuagem, em sua maioria usam piercing, e eu estou indo lá para me enturmar, para entrar para aquela cultura, para ajudar eles a conhecerem Jesus, né? Eu acho que essa é uma boa razão, um bom propósito. Mas muitas vezes as pessoas estão indo fazer a tatuagem simplesmente por causa de uma questão egoísta mesmo, de ego, né? Para querer mostrar, para querer aparecer, para querer, né, se destacar ou coisa parecida, né? Então, esse tipo de propósito, eu acredito que é contrário à vontade de Deus, mas se eu tiver um propósito missionário, um propósito de me aproximar de pessoas, entrar numa cultura, eu acho que esse é o propósito nobre de fazer uma tatuagem ou um piercing. É interessante, pastor, isso aí que tu está falando, porque os primeiros missionários, tanto no Ocidente quanto no Oriente, eles tinham a dificuldade de interagir, né, com o povo, né, o povo local, porque a principal barreira era a vestimenta, né? Sim. Trazendo para um contexto antigo, né? A vestimenta, ou seja, de terno e gravata, como é que tu vai ganhar os índios para Cristo, né? Se tu não te aproximar deles através da sua vestimenta também, não viver a cultura local, né? Então isso aí é bem interessante, né? Então, se tem que ver o que está por trás da motivação daquilo que você está fazendo, tanto do piercing quanto da tatuagem, como qualquer outra coisa. Mas falando de tatuagem, né, é importante dizer que quando Cristo morreu por nós, ele não redimiu somente a nossa alma, ele redimiu também o nosso corpo, né? Então, aquilo que eu faço com o meu corpo, né, deve ser para a glória de Deus. Então, ao fazer, né, ao querer fazer uma tatuagem, eu devo me perguntar, né, é para a glória de Deus? O local que eu estou fazendo essa tatuagem vai glorificar a Deus? Eu nunca me lembro, eu não me esqueço, né, no tempo que eu trabalhava num projeto social e a menina disse para mim, senhor, eu vou fazer uma tatuagem. E eu procurei saber a motivação do coração dela, né? E eu perguntei, que legal. Aonde? Por que tu quer fazer uma tatuagem? Eu quero fazer uma tatuagem para homenagear minha mãe. Eu falei, é mesmo? Eu falei, mas faz 4 dias que tu não vai na escola, tu acabou de me confessar que faz 4 dias que tu não vai na escola. Será que não tem outros motivos também que tu pode homenagear tua mãe? Né? Será que indo na escola e tirando notas boas não é uma forma de homenagear tua mãe também? Então, eu creio que a motivação do coração também, ela deve ser levada em conta em primeiro lugar, ao fazer uma tatuagem, colocar o piercing ou qualquer outra coisa. Sim, concordo. E tem uma outra questão também, que 1 Coríntios 6:12, que é um texto bem conhecido, fala, primeiro, que tudo é permitido, mas nem tudo convém, e depois diz que tudo é permitido, mas eu não posso me deixar dominar por nada. Sim. E eu não sei se vocês conhecem pessoas que, assim, tem bastante tatuagem, mas uma vez eu estava conversando com um rapaz que é tatuador, inclusive, e ele estava dizendo que a tatuagem é um tipo de vício, que a pessoa que faz uma, ela acaba fazendo muitas, e muitas vezes tem gente que não consegue parar. Sim. Então, eu preciso me perguntar como cristão se aquilo ali não está me dominando de certa forma. E se está me dominando, se torna um pecado. Tudo que me domina se torna um pecado. Então, também é um princípio que precisa ser observado nesse caso. Maravilha. Olha só, como um resumo da nossa conversa, aqui, da nossa posição, acho que um versículo expressa bem isso. Em Romanos 14, o pastor Tiago estava citando o capítulo, né? Mas o versículo 23, que é o último, diz: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé.
tudo o que não provém de fé é pecado. Então, o texto está dizendo claramente que tudo que nós fazemos precisa ser provindo de fé ou de uma direção de Jesus. Se eu estiver fazendo alguma coisa com dúvida se está sendo aprovado por Deus ou não, se eu fizer com essa dúvida, eu estou pecando. Então, a gente precisa ter convicção de que é uma direção de Deus e de que isso vai colaborar com a minha missão aqui na Terra, que é uma coisa que eu estou fazendo não por minha vontade egoísta, mas pensando em outras pessoas, pensando entendeu? No contexto, na missão, no que Jesus me chamou para fazer, né? Evitando o vício, como o pastor Tiago falou, né? Então, acho que é um bom resumo aí dessa conversa. Pastores, querem fazer mais algum comentário aí para a gente encerrar? Eu queria terminar fazendo algumas perguntas, né, para quem quer fazer uma tatuagem. Eu farei algumas perguntas para quem quer fazer tatuagem, colocar piercing, enfim, né? Primeiro se você quer glorificar a si mesmo, se você quer elevar a sua moral, né? Se você quer exaltar a sua própria imagem, existem outras maneiras de fazer isso, né? A própria Bíblia diz, né? Quem quiser se gloriar, que glorie-se no Senhor, né? Então, não é atitude. Eu sou uma pessoa de atitude. Não é atitude, mas a motivação do teu coração. Isso que deve ser levado em conta. Eu queria terminar com esse conselho, né? E eu termino a minha participação lembrando de novo ali Romanos 14, versículo 7, diz: pois nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre apenas para si. A gente precisa lembrar primeiro que a gente pertence a Cristo, né? Como o pastor Anderson bem disse, e também que existem outras pessoas ao nosso redor e a gente também precisa pensar antes de tomar qualquer decisão o que aquilo ali vai acarretar também nas pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado, meus amigos. Então, agradeço ao pastor Anderson, ao pastor Tiago, por estarem com a gente mais uma vez. Agradeço vocês aí do canal por estarem nos acompanhando de novo. E lembrando que nós estamos lá no YouTube, no Facebook e no Instagram também. Grande abraço, até o próximo assunto. Valeu!